Sejam bem-vindos mais uma semana aqui no canal do YouTube Fábia Diniz Quilt. Meu nome é Fábia Diniz, eu sou professora de Quilting Livre e se você é novo por aqui, não deixe de curtir o canal, de se inscrever no canal para poder me acompanhar nessa série de vídeos que eu tenho lançado, sempre trazendo coisas que vão ampliar mais o conhecimento de vocês, aumentando o leque de possibilidades que vocês podem fazer no Quilting Livre. Então, se você é novo, está começando agora, o Quilting Livre é a técnica que a gente faz o acolchoado. Então, a gente finaliza as peças tanto de patchwork e costura criativa com o acolchoado. E esse acolchoado a gente brinca com os desenhos. Então, a gente pode fazer infinitos desenhos diferentes que eu mostro todos eles, ensino muitos desenhos nos meus cursos online. Então eu tenho o Essência do Quilt, que é o primeiro curso, só no Essência são mais de 100 desenhos diferentes. Depois eu tenho o Caminho das Plumas, que é uma variedade, muitas plumas, muitas maneiras de você construir plumas, que é um design super tradicional e clássico no quilting, além de te ensinar também as técnicas de microquilting. Depois eu trouxe o curso de Quilting com Grids, que também são mais de 100 desenhos diferentes. E fora isso, a gente também tem o recurso de usar um stencil. Por que não? O stencil facilita o nosso dia a dia, traz elementos e desenhos diferentes e agilidade na hora de estar na máquina. Então, eu também tenho a loja virtual, onde eu tenho stencils que são feitos, desenhados por mim para vocês. No vídeo de hoje, eu trago mais um stencil de bloco. Então, se vocês entrarem lá na loja virtual, na seção de stencils para quilting, lá tem vários tipos, e vocês entrarem em blocos, vocês vão ver quantos tipos diferentes tem. Então eu gosto muito do stencil de bloco, que ele não é só para a gente fazer o quilt em cima de um bloco ou em cima de um quadrado nesse tamanho. A gente pode usar os elementos desse stencil e com ele, a partir dele, criar molduras, criar outras peças que vocês podem quiltar num mesmo trabalho e combinar tudo, fazer com que todos os desenhos se conversem entre si e você consiga um resultado visual muito bonito. Então, para o vídeo de hoje eu separei o BL0020, eu vou agora desenhar, mostrar para vocês todas as possibilidades que esse stencil traz na hora de você escolher um padrão diferente para quiltar o seu trabalho. Então, para começar a explorar esse nosso stencil de bloco, que é o BL0020, ele é um stencil muito versátil, muito bonito, dá um efeito no trabalho, fica muito bonito. Vocês vão ver a hora que eu for para a máquina. Então, ele está aqui na sua forma inteira, mas eu também consigo transformar, pegando um elemento do bloco, transformar fazendo uma moldura, fazendo um elemento para preencher um determinado bloco de patchwork. Então, ele dá várias funções num único stencil. Então, vou explorar devagarzinho com vocês cada uma dessas particularidades e mostrar também para vocês qual é o caminho mais direto para a gente começar num ponto, fazer ele inteiro e terminar no mesmo lugar aonde você começou. Então, me acompanhe aqui no desenho. Então, o que eu quero que vocês vejam, eu transferi aqui, eu desenhei a unidade básica. Então, se eu consigo identificar essa minha unidade básica, se eu quiser construir outras coisas, eu pego esse pedaço aqui para construir, tipo uma moldura, uma parte, se eu tenho um triângulo em um determinado bloco de patchwork, eu posso usar também, mas eu vou desenhar ele inteiro para mostrar para vocês o caminho que vocês vão fazer. Então, transferi o desenho todo do meu bloco. Então, se eu tenho um bloco, eu posso usar isso em cima, independente do tipo de patchwork que está embaixo. Eu posso construir um bloco, eu faço com esse, o outro eu faço liso. Então, eu vou trabalhando ele nos blocos de patchwork. Então, vamos lá. Eu posso começar
Por exemplo, neste ponto eu tenho um arabesco e tenho folhas. Então, independente de onde eu começar, vou escolher por aqui. Então, eu venho quiltando, faço meu arabesco, volto ele, vou lá em cima e já fecho a primeira folha. Depois eu venho, faço outra folha. Então, olha, são folhas, a gente vai e volta. Por acaso essa folha, ela tem um sinuoso no meio. Vocês podem optar por quiltar esse sinuoso ou não, é a escolha de vocês. Então, se eu for quiltar, eu volto aqui, aqui vai ter um backtrack. Eu vou lá em cima e retorno novamente. E para fechar, eu tenho mais uma folha aqui e mais uma outra folha que é tipo diferente que ela encaixa aqui. Então, eu construí o primeiro elemento, eu venho por aqui e já começo o segundo elemento. Então, a gente vai indo, vai fechando todos eles. Eu posso chegar nesse ponto aqui, eu já tô do lado da folha grande, eu já venho aqui, já fecho a minha folha grande, vou, volto, fecho a outra. Então, ele tem ele tem bastante backtracking esse stencil, mas façam porque fica bem interessante o resultado dele no trabalho. Então, terminei o segundo elemento. Então, se vocês observarem aqui, se eu tiver, por exemplo, um triângulo para preencher, eu posso vir aqui e aproveitar isso e colocar num triângulo. Mas depois eu vou mostrar para vocês. Então, tô aqui, fecho o gancho primeiro, venho, volto, já faço a folha grande, desço ela aqui, venho aqui, faço a outra folha, faço a de cá e fecho o meu arabesco. Volto, ponho esse elemento e já tô no ponto para começar o próximo arabesco. E terminei ele aqui. Então, eu comecei nesse ponto, terminei nesse ponto. Então, esse seria a forma dele completa. Se eu quiser fazer uma moldura, eu vou, como eu falei para vocês, esse é o elemento base, eu posso vir aqui, olha, e tirar só esse elemento base. Então, eu vou mostrar aqui nesse canto aqui, eu vou apagar esse aqui para mostrar para vocês como seria. Então, eu venho aqui e tiro só o elemento base. Então, eu posso optar por quantas folhas eu quero tirar. Se eu quero tirar ele completo ou parte dele. Isso vai depender do tamanho da minha moldura. Se a minha moldura não é grande, então, olha, eu tiro o arabesco. Tirei o arabesco. Então, esse seria só o arabesco. Se eu quiser fazer uma moldura só com ele, eu tiro só ele. Então, eu acho bonito o arabesco quando a gente faz um virado para baixo, o próximo virado para cima. Então, a gente vai fazendo um para cada lado. Então, nesse caso, se eu tenho uma moldura bem estreitinha e eu quero tirar só o arabesco, eu tiro um aqui. O próximo, eu vou tombar o meu stencil e vou fazer isso aqui. Tirei o segundo. O próximo, eu volto novamente, encaixo ele aqui e tiro o terceiro arabesco. Então, eles têm que ter essa união para na hora que eu tiver na máquina, eu vou passando de um para o outro direto, né? Então, ó, já encaixo aqui. Então, eu posso fazer só usando o arabesco, tá? Isso seria uma moldura estreita. Outra opção, eu posso tirar o arabesco e uma ou duas folhinhas, vamos dizer assim. Então, eu venho aqui na parte, se a minha moldura já é um pouquinho mais larga, eu venho aqui, já tiro uma folhinha, vou tirar essa outra aqui. Mas vamos dizer que meu tecido vem até aqui, eu posso reduzir o tamanho dela. Então, eu escorrego o stencil, faço ele mais baixinho para poder caber nesse espaço aqui. Então, eu posso tirar arabesco com duas folhinhas. Deixa eu completar aqui para vocês verem como ele vai ficar no tecido. Como todo stencil tem a ponte, né? Que a ponte a gente vai passar direto. Então, eu posso tirar isso aqui. E no próximo, a mesma coisa. Eu tombo o meu stencil, para o próximo sair as folhinhas virado para baixo. Então, aqui a minha moldura já tem que ser um pouquinho maior.
Ou eu posso, no próximo, ele sair igual aqui, sempre um arabesco com 2 folhinhas. Em vez de fazer o arabesco um para baixo, outro para cima, eu vou fazer um arabesco, outro arabesco, sempre todos virados para o mesmo lado. Então, eu posso encaixar aqui e já tiro o próximo. Então, olha, a gente brincando, desenhando com o stencil, tenho certeza que vocês vão descobrir muito mais designs diferentes até do que eu. Às vezes, a gente, cada hora que pega, olha, se eu quero diminuir, eu reduzo o tamanho da minha folhinha e trago ela para cá. Então, eu posso fazer uma moldura toda dessa maneira. Mais uma opção, vamos dizer, vou colocar mais um elemento aqui. Se eu fiz com 2 folhinhas, eu vou colocar agora essa folha maior que vem aqui na parte de trás. Então, tudo depende, gente, do tamanho da moldura e da quantidade de quilting que vocês querem colocar. Então, eu coloco mais essa grande que vem por aqui. Então, vai ser um arabesco com 3 folhas. O próximo, eu vou subir e eu posso colocar de novo o arabesco, mais as 3 folhas rebatidas para baixo. Isso se eu tiver, deixa eu só segurar ele aqui no lugar. Se eu tiver uma faixa de tecido grande que me permita fazer uma moldura maior. Então, eu trago aqui, olha, faço o arabesco, faço a folhinha maior e as outras 2 folhas. Então, vai ficar um para baixo, um para cima, folhinhas para cima, folhinhas para baixo. Então, eu tendo uma faixa de tecido mais larga, eu posso construir dessa maneira. Ou, se eu quiser fazer todos para baixo, como eu falei aqui para vocês, nessa sequência, eu vou encaixar o final da folha grande no começo do arabesco aqui e já coloco o outro desse jeito para todos ficarem virados para o mesmo lado. E aí, eu faço todos voltados para o mesmo lado, construindo uma faixa mais ou menos aqui com 4 polegadas, por exemplo, ou 5 polegadas. É uma faixinha um pouquinho mais larga. Então, a gente brinca com eles de diversas maneiras. Agora, vamos dizer que eu tenha um bloco de patchwork e eu tenho um triângulo. Então, deixa eu simular aqui, olha, desenhar para vocês um triângulo. Vamos ver se esse aqui tá grande demais. Mas, às vezes, a gente tem triângulos menores, né? E eu posso encaixar esse elemento dentro do meu triângulo. Então, eu acomodo o topo da folhinha, a parte dessa folha maior e o arabesco fica para o lado de cá. E posso depois vir e completar com mais folhas para completar todo esse triângulo. Então, em vez de fazer plumas, que é uma coisa tão previsível que as pessoas, todo mundo faz, vocês querem um elemento diferente, usem o stencil, né? O próprio elemento do stencil para preencher um triângulo de um bloco de patchwork. Então, olha, vamos dizer, eu fiz essa parte aqui, eu tenho essa parte de cá, eu posso virar ele aqui, ou eu coloco outra grande, deixa eu ver, cabe. Venho aqui, olha, e completo essa ponta do stencil com a outra folha grandona. Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso, gente. Nunca deixem de explorar o máximo que um stencil dá, o máximo de recurso. Se eu quiser, eu posso colocar mais uma folhinha aqui também. Vou completando, deixa eu ver, uma pequena aqui, olha, para não encher muito, posso pegar só essa pontinha aqui, ó. Só essa pontinha e colocar como se fosse uma outra folha. Na máquina também, se eu quiser colocar algum detalhe aqui dentro, eu posso vir colocar um veio dentro de cada folhinha dessas. Então, a gente acrescenta o quilting conforme vocês acharem que há necessidade, tá? Já marquei um bloquinho aqui, eu fiz um sanduichinho, vou para a máquina com ele, vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Eu peguei
É só um treino, né, para fazer, para poder mostrar para vocês. Coloquei manta, um forro, um topo e uma manta no meio. Aqui eu tracei o bloco inteiro na fórmula dele. Aqui eu tracei simulando uma moldurinha maior. Então, um arabesco, vou colocar assim para vocês entenderem, um arabesco para baixo, o próximo vai para cima. Mas sempre que eu for juntando, eu tenho que ter um ponto de união, para eu poder sair desse todo esse elemento e vir para o próximo. E assim por diante. E aqui embaixo eu simulei uma faixinha de tecido mais estreita, usando só o arabesco e uma folhinha. Se a minha faixinha fosse menor ainda, eu nem quilto as folhinhas, só os arabescos. Então, vamos lá na máquina, eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer junto esse sanduichinho para vocês verem como que ele fica bonito depois de quiltado. Bom, já tô aqui na máquina, então a gente vai fazer o BL20, transferir ele aqui para esse sanduichinho. Eu vou fazer primeiro o bloco, né, que seriam 1, 2, 3, 4 vezes a unidade básica desse nosso design. Então, eu gosto de começar aqui pelo gancho. Então, eu construo o gancho, depois eu vou lá para trás e volto fazendo as folhas e passo para o próximo. Então, vou fazendo aqui, vocês me acompanham aí pelo vídeo. Então, essa é a unidade básica do nosso bloco, eu fiz ela inteira. E como eu falo sempre para vocês, o quilting, principalmente de stencil, existem vários caminhos. Talvez, se vocês quiserem começar fazendo essa parte de dentro, para depois passar para fora, então, assim, encontre o que é mais confortável para vocês. Então, nesse ponto, ele já me traz para o próximo gancho, eu vou fazer esse gancho e a mesma sequência. E assim eu completo o bloco inteiro. Então, o caminho, ele faz um efeito bem bonito. Eu tô fazendo até numa linha que contrasta para vocês poderem ver o design melhor. Então, eu comecei aqui e terminei aqui. Em pontos diferentes, mas não tem problema. Então, vou arrematar aqui para a gente fazer a nossa moldurinha. Então, como aqui eu tinha pouco espaço, eu fui só virando o elemento, eu escolhi o arabesco com 3 folhinhas, a folha maior e as outras 2. Então, ele tá vindo daqui. Então, aqui eu construí na mesma posição o arabesco que começaria aqui. Eu vou vir nesse ponto e começar aqui por cima. E quando eu terminar ele todo, eu vou vir até esse ponto para começar o próximo. Então, o começo e o final dele seria nessa parte aqui. Lógico, nós vamos precisar, sim, fazer alguns backtrackings. Como é uma moldura que eu estou estilizando, eu vou acrescentar alguma coisa, um veiozinho dentro dessas folhinhas. E isso acaba me ajudando a levar de um lado para o outro.
Então, como vocês podem ver, eu acrescentei alguns sinuosos para dentro das folhinhas. Daqui o meu primeiro elemento está pronto, na sequência que eu já começo da mesma maneira a fazer o do lado de cá. Então, esse seria o visual do primeiro barrado, que eu escolhi colocar arabesco as 3 folhinhas e ainda fazer um preenchimento dentro das 3 folhinhas para trazer mais linha, mais elementos. Agora aqui embaixo eu vou simular um barrado simples, que eu escolhi só o arabesco e uma única folhinha. Então, vou fazer esse daqui para vocês me acompanharem. Já apaguei todas as marcações, trouxe aqui para vocês verem o efeito que esse simples stencil, né? Um stencil, mas ele traz tanto movimento, ele traz, eu acho, tanta beleza. É o 0020 BL de bloco, mas que eu consigo fazer um bloco, consigo representar aqui molduras, então uma moldura mais elaborada e uma moldura mais simples, todos só extraindo os elementos do stencil e trazendo e compondo, fazendo a moldura. Então, eu gosto muito, acho muito bonito, é muito feminino para uma colcha, fica muito bonito, muito interessante. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando dessa série de vídeos aqui do YouTube, que eu tenho feito com muito carinho para vocês. E não se esqueçam de sempre curtir o vídeo, de seguir o canal, para que eu possa estar trazendo cada vez mais vídeos para vocês. E eu vejo vocês agora na semana que vem com mais uma outra opção de quilting que facilite o nosso dia a dia na hora de escolher padrões, na hora de escolher o que fazer. Então, por exemplo, esse eu faria tranquilamente um bloco, ou um bloco sim, um bloco não, com esse, intercalando com alguma outra coisa que também tenha um pouco mais de linhas retas, ficaria uma colcha muito bonita, né? Muito interessante, daria um resultado bem bonito. Vejo vocês agora na semana que vem.